Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. O episódio de hoje é uma versão em áudio de um post que eu soltei semana passada. Não sei exatamente o dia porque eu estou gravando isso do passado. Eu acabei de montar o post, eu estou gravando no domingo de manhã, dia 13. Esse post vai ao ar em algum momento da semana e o episódio vai ao ar no sábado, dia 19. Então, eu estou trabalhando com um exercício de imaginação aqui, mas vocês já vão ter tudo na mão, já tudo pronto, certinho. Mas enfim, eu fiz esse post por causa do filme do Coringa. Eu não vi o filme do Coringa ainda. Quer dizer, na data de gravação desse episódio eu ainda não vi. Eu acho muito pouco provável que eu vá ver no cinema, porque eu consigo ir uma vez no cinema, tranquilamente, dentro do meu orçamento. E no mês de outubro eu escolhi ir assistir Robô Selvagem, que eu fui ontem, achei maravilhoso. E aí, com isso, o filme do Coringa ficou um pouco de lado, não só pelas críticas, né? Ele tá tendo uma recepção bem negativa, tanto de crítica quanto de público. Não é exatamente por isso que eu perdi a vontade de ver, apesar de ser um fator, né? Eu ainda quero assistir o filme, mas eu acho que eu consigo esperar ele chegar no streaming, né? Porque no cinema é todo aquele negócio, não é só o preço do ingresso do cinema, é o que você acaba consumindo por lá, é o deslocamento, é o tempo que você tem que reservar, etc. E nem sempre dá pra ir, né? Mas, né, toda vez que lança um musical, assim, no mainstream, num filme de Hollywood que é um musical, aconteceu a mesma coisa com Wonka, até mesmo com Meninas Malvadas, que teoricamente tem um subtítulo de um musical, parece que o pessoal tem medo de fazer propaganda daquele filme e falar que ele é um musical, porque as pessoas parecem que se assustam, meu Deus do céu, que coisa horrível que vai acontecer pra gente se as pessoas começarem a cantar do nada, que coisa mais fora da realidade, como se, sei lá, um hominho tivesse uma armadura de ferro e voasse e fosse super normal. Agora, cantar do nada no meio da rua, nossa, é um absurdo, não consigo acreditar nesse mundo. Eu fico muito irritada com esse tipo de argumento, porque eu sou uma fã dos musicais, eu sempre gostei muito do cinema musical, e essa onda não é uma coisa recente, esse negócio de não gostar de musical. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de musical, que foi, sei lá, no final da década de 2000, eu lembro de comentar com pessoas, as pessoas torcerem o nariz, tipo, ai, nossa, musical é chato, e não sei o que tem, sei lá. Não sei de onde que vem essa aversão toda. Não sei se é por lembrar filmes antigos e aí tem uma certa aversão, não exatamente, mas sei lá, eu sei que tem muita gente que não gosta de filme antigo apenas porque ele é antigo. Não gosta de filme preto e branco apenas porque é em preto e branco. E às vezes pode associar musical a essa coisa de antiga Hollywood e tal. Não sei se é por causa disso, e eu também não vim aqui nesse episódio tentar desvendar esse mistério da psique humana. O que eu vim fazer é falar um pouco sobre filmes musicais, sobre os diferentes tipos de filmes musicais, porque existem variações, existem diferenças, existem filmes que sim, os personagens estão cantando do começo ao fim, os diálogos são todos cantados, e eu adoro. Enquanto tem filmes que as músicas são mais pontuais, enquanto tem outros musicais que são diegéticos, por assim dizer, que todas as músicas elas realmente acontecem naquele universo, que geralmente são filmes sobre músicos, sobre bastidores da indústria da música, ou sobre biografias de cantores, compositores, né, que tem o pessoal tocando. E geralmente esse tipo de filme é um pouco mais aceito na população odiadora de musical. Mas hoje eu vim aqui rapidamente falar sobre esses diferentes tipos, né? Não vou me estender muito na história do musical, porque eu já fiz episódios sobre isso. Os episódios 19 e 20 do podcast, lá no primeiro ano, lá em 2020. Eu fiz uma pesquisa, assim, muito extensa da história do musical através dos anos. Por isso que eu dividi em duas partes, pra não ficar muito comprido. Eu acho que cada episódio tem uma média de meia hora, mais ou menos. Então eu fui desde o começo, desde que inseri o som em Hollywood. A partir do momento que eles descobriram que conseguiam botar som no filme, eles começaram a cantar. O primeiro filme falado é O Cantor de Jazz, que é um musical. E então foi o que o pessoal chama de Era de Ouro de musicais, porque ficou super popular, ficou super em alta. E já que a gente tinha som, não adianta só falar, a gente quer cantar, a gente quer ter música, a gente quer aproveitar
esse som ao máximo. Então, assim, a história do cinema musical anda lado a lado com a história do cinema, principalmente com o ponto de vista de Hollywood, que é, querendo ou não, que tem mais material e que influencia o cinema mundial como um todo. Então, esse foi o foco, né, do episódio. Eu discorri desde o começo até épocas mais recentes, né, porque o musical ele teve um declínio com a nova Hollywood, né, que foi um movimento contrário à Era de Ouro, por assim dizer, um movimento mais dos anos 70, 80, que aí também teve o início do blockbuster, talvez vem daí a época da versão dos musicais, apesar de ser uma época com musicais pontuais. Grease é dessa época, tem aqueles musical maluco tipo Hair, tem musicais nessa época, mas eles são bem diferentes dos da Era de Ouro. E aí eu acho que nos anos 2000 o gênero teve uma revitalização, com o Chicago ganhando o Oscar de melhor filme em 2002, Chicago, que é uma adaptação de um musical da Broadway, e também veio alguns fenômenos adolescentes, principalmente coisas do Disney Channel, High School Musical, que mistura musical com outras coisas, né? Eu acho engraçado, né? Essa geração que cresceu com High School Musical, que assim, você pode não ter gostado. Eu não era muito fã de High School Musical, mas é porque eu não era muito fã de coisas adolescentes, enquanto eu era adolescente. Mas a parte do musical, eu também não sei, porque eu não assisti, mas eu sei que foi um fenômeno. As pessoas podem não falar tanto hoje, mas na época foi um fenômeno. Cadê essas pessoas que não estão defendendo o musical mais? Essas categorizações, elas são, assim, bastante amplas. Não achei nenhuma referência bibliográfica para separar elas desse jeito. Foi um jeito que eu categorizei para mostrar que existem coisas diferentes dentro desse subgênero de musical, que também a gente pode questionar se é exatamente um subgênero ou se é uma ferramenta tal qual a animação. A animação não é um gênero de filme, é uma mídia, é um jeito que você escolhe contar a história. O musical também parte um pouco desse princípio, porque quando você fala que um filme é musical, você não tem ideia dos temas que ele vai discorrer, porque o gênero serve pra isso, pra você ter uma certa ideia dos temas e da vibe do filme. O musical, você sabe que as pessoas vão cantar, mas elas vão cantar o quê? Elas vão cantar rock, vão cantar jazz, vai ser triste, vai ser feliz, vai ter romance, vai ter tragédia, vai ter terror. Qualquer coisa é possível, sabe? É um guarda-chuva muito amplo. Como eu já comecei esse episódio falando de história, então tem toda uma categoria de musicais da Era de Ouro de Hollywood, principalmente entre a década de 30 e 50. Inicialmente, quando o cinema começou, ele veio muito do teatro, então tinha muita coisa de adaptar peças da Broadway ou de filmar que nem peças da Broadway, uma câmera mais estática, as pessoas dançando, e aí com o tempo essa tecnologia foi evoluindo um pouco mais, a câmera foi ficando mais dinâmica, menos parada, e as coreografias foram avançando, se aproveitando também desses recursos novos do cinema. E foi uma época de extrema popularidade pro cinema musical. Tem muitos artistas que eles eram sinônimos, assim, de sucesso na época, como Fred Astaire e a Ginger Rogers, que eles fizeram par romântico em um monte de filme, como, por exemplo, Piccolino, Ritmo Louco, Vamos Dançar, Núpcias Reais, um monte. E também o Fred Astaire fez filmes com outras atrizes. Tem o Easter Parade com a Judy Garland, tem a Roda da Fortuna com a Cyd Charisse, tem Cinderela em Paris com a Audrey Hepburn. Enfim, tem muitos filmes dessa época, apesar de Cinderela em Paris ser quase nos 60 já. Mas, enfim, tem muitos filmes com o Fred Astaire. Ele tinha um estilo bem particular, assim, de dança e de filmes que ele participava. E, assim, se você parar pra observar muito criticamente, todos os filmes dele com a Ginger Rogers era basicamente a mesma coisa. A história, ela era virtualmente a mesma, mudava, sei lá, a locação, talvez um problema que eles tivessem, mas a estrutura era muito, muito semelhante, né? Que aí a gente pode falar de fórmula. Fórmulas no cinema não é uma coisa recente, é uma coisa que sempre existiu desde que o cinema foi visto como uma indústria. Fórmulas foram criadas para agradar o maior número de pessoas possíveis e, né, vender mais. Enfim. Nessa época também tem o Gene Kelly, que ele fez muitas coisas, é mais conhecido por Cantando na Chuva, mas ele também fez Um Americano em Paris. Na verdade, acho que é Sinfonia em Paris, o título em português, porque em inglês é An American in Paris. Ganhou Oscar também esse filme. Ele também partiu pra direção, tanto que ele é co-diretor de Cantando na Chuva. E ele sempre é um rosto muito conhecido em musicais nos Estados Unidos e também fora dele, porque o Gene Kelly aparece em Duas Garotas Românticas, que é um musical francês, do Jacques Demy. E ele tá lá sendo o Gene Kelly, basicamente. Esses musicais da Era de Ouro, eles já estavam dentro do Código Reis,
que foi uma série de diretrizes que os filmes precisavam cumprir para não serem censurados, para não serem barrados, para serem adequados para todos os públicos. Eu falei mais sobre isso no episódio 146 do podcast. Também foi um episódio bastante pesquisado sobre o que foi o Código Hays e como isso influenciou a Era de Ouro de Hollywood, mas assim, de modo resumido, é por causa disso que esses filmes antigos, principalmente dos anos 40 e 50, eles têm essa vibe muito família, sabe? Uma coisa quase que idealizada da sociedade, o bem sempre vence, o cara sempre fica com a moça no final, e talvez esse ar meio ingênuo que muita gente acaba associando com esse período de tempo é meio que devido a essas restrições temáticas, por assim dizer, essas regras de convivência de como os filmes deveriam ser. Então, muito se associa aos filmes dessa época esse ar de inocência e até mesmo de artificialidade, se você parar pra pensar um pouco, porque a vida não é assim, né? Então é como se vendessem um sonho impossível pra todo mundo. Na Era de Ouro de Hollywood já começou a ter a adaptação de alguns musicais da Broadway, né? Que assim, Broadway é o nome da rua de teatros de Nova York. É uma das principais ruas que tem um monte de teatro por todos os lados. E nem todos esses teatros são teatros musicais, às vezes é teatro de peça mesmo. Mas Broadway acabou se tornando sinônimo para musical de teatro. E ele existe faz muito tempo, o teatro é mais antigo que o cinema. Então tem várias peças que eventualmente ganharam adaptações para o cinema, algumas ganharam mais que outras, né? Tem algumas histórias que são contadas e contadas várias e várias vezes. E isso acaba sendo uma categoria à parte, assim, de musicais. Porque, assim, no teatro musical, você canta o tempo todo. Tem poucas falas faladas de fato. Não sei se vocês já foram assistir. Eu já tive essa oportunidade de ver alguns musicais ao vivo, são maravilhosos. E aí, quando adaptam esses musicais pro cinema, eles tendem a pegar as músicas. Então, esse costuma ser o tipo mais, assim, hardcore, por assim dizer, de musical. Que são musicais que a galera tá cantando quase, assim, que o tempo todo. Salvo exceções, claro. Chicago, por exemplo, é uma adaptação de um musical da Broadway, que é adaptado de uma peça, eu não sei, eu sei que é adaptado de uma outra coisa, mas o musical ficou famoso, e aí depois teve o filme em 2002, acho que foi 2002 o filme, que é uma adaptação desse musical, e assim, eles não estão cantando o tempo todo, existem falas normais, mas as cenas musicais, elas são muito marcantes e muito presentes, do tipo da pessoa começar a cantar do nada, que eu sei que todo mundo odeia e tal, mas Chicago é maravilhoso, e eu colocaria Chicago como um dos responsáveis pelo estilo de musical que a gente tem nos anos 2000. Foi por causa da popularidade dele que outros filmes acabaram vindo meio que na rabeira, principalmente adaptações de musicais na Broadway. Teve esse interesse renovado em musicais da Broadway. Tem outros filmes que é cantado, assim, do começo ao fim, tipo O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, O Sweeney Todd, que, assim, são filmes que eu gosto menos que Chicago. Eu acho que Chicago funciona muito bem como filme, você não precisa ter contexto nenhum do teatro pra gostar, enquanto que Fantasma da Ópera e Os Miseráveis têm alguns problemas. Eu não amo os filmes, eu já tive uma fase obcecada com Fantasma da Ópera, mas às vezes nesse negócio de querer ser fiel demais, você acaba pecando em adaptar coisas que poderiam ser adaptadas pra melhorar, sabe? Então, às vezes, algumas mudanças poderiam ser melhores para essas obras. Mas tem muitos filmes que são adaptações de musicais da Broadway. Tem Into the Woods, que eu não gosto muito, mas tem. Tem o Ranch, que eu gosto, mas faz muito tempo que eu vi. O próprio Meninas Malvadas, que lançou esse ano, é uma adaptação do musical da Broadway, que é uma adaptação do filme de 2004. Hairspray também, se não me engano, o filme de 2008 é uma adaptação do musical da Broadway. Enfim, tem muita coisa. Vai ter o Wicked agora no final do ano, que eu tô morrendo de medo porque eu amo o musical. Acho que, quando eu comentei que eu já assisti um musical ao vivo, foi o Wicked. Eu assisti o Wicked 2 vezes no teatro. Uma vez aqui no Brasil, uma vez fora do Brasil. E assim, as 2 vezes foram perfeitas. E eu tô com um pouco de medo da adaptação de Wicked, mas vai vir aí, né?
Então, assim, se você não gosta de musical, eu fugiria das adaptações de teatro musical, porque são, assim, os momentos mais cantantes e mais cantantes sem parar, assim, é o máximo de músicas que um musical consegue ter. Aí a gente também tem as animações musicais, que foi a apresentação pra muita gente no cinema. Querendo ou não, a maioria dos filmes da Renascença da Disney são filmes musicais, apesar que, né, os personagens não ficam cantando o tempo todo, mas eles começam a cantar do nada. Tem muitos filmes maravilhosos, assim, os meus filmes favoritos da Disney são dessa época, como Mulan, Rei Leão, Bela e a Fera, O Cacunda de Notre Dame, o Hércules. Hércules, aliás, tem uma ferramenta de musical, né, que não são os personagens que começam a cantar, apesar que o Hércules tem uma música, a Megara tem uma música, mas a maioria da música é conduzida pelas musas, que são meio que as narradoras da história. Então é um pouquinho diferente de outros filmes da Disney, né? Mas não é uma exclusividade dos filmes da Disney. Por exemplo, tem a Anastácia, que é da Fox. Hoje pertence à Disney, tá disponível lá no Disney Plus, mas a Anastácia foi feita pela Fox. E também tem outras animações que elas se usam do recurso da música também para contar a história. E aqui eu quero destacar o filme Interstellar 555, que é um filme muito curto, eu acho que ele tem 1h, 1h05 no máximo. Eu acho que tem no YouTube. E ele é com a trilha sonora do álbum Discovery do Daft Punk. Inclusive, eu acho que esse filme veio que na mesma época do disco, né? Fazia parte da divulgação. É uma animação, assim, nesse estilo japonês. Que a trilha do disco é a trilha do filme, não existe diálogo nenhum. E aí, só com o poder da música, você consegue entender o que tá acontecendo. E eu acho isso maravilhoso. Considero um musical, sim. Tem também os chamados musicais de jukebox, que eu acho que esse tema renderia um episódio só dele. Que, assim, o conceito de musical de jukebox é você fazer um filme com músicas que já existem. Então, pode ser dentro de um tema. Por exemplo, Mamma Mia é um musical com músicas do ABBA, mas não é sobre a história do ABBA. Eles pegaram várias músicas do ABBA e criaram uma história mais ou menos coesa com aquelas músicas para contar a história. A mesma coisa acontece com Across the Universe, que são com músicas dos Beatles, e se passa assim no final dos anos 60, mas tipo, não tem Beatles, não é sobre os Beatles, é sobre um casal que tá tentando viver a vida e viver seu amor no meio do caos, que foi o final dos anos 60. Tem também o Moulin Rouge, que ele não tem um tema nas músicas dele, ele tem uma coleção de um monte de música de épocas diferentes, de gêneros diferentes, de cantores diferentes, mas que vai contar essa história desse casal no final do século XIX, que vai viver um amor meio que proibido, assim, dentro do contexto da boemia de Paris, da virada do século. E também tem o musical mais famoso do mundo, que é Cantando na Chuva, que eu acho que vocês não sabiam disso, mas todas as músicas do Cantando na Chuva, inclusive a música principal, nenhuma delas foi escrita para o filme, todas elas já existiam e faziam parte do acervo da MGM, de filmes anteriores, de outros musicais mais antigos, porque Cantando na Chuva é de 1952. Tipo, é um filme antigo, mas quando você fala em era de ouro de Hollywood, principalmente era de ouro dos musicais, você pensa um pouco pra trás, você pensa 30, 40. 50 não foi o começo do declínio, mas meio que foi, de certa maneira. Não tinha a popularidade que tinha no passado. E nos anos 60 teve uma queda bem grande de popularidade, até que Hello Dolly meio que matou o gênero. Mas também é um tema pra um outro episódio. Eu acho que eu falei sobre Hello Dolly, sobre, tipo, o impacto negativo de Hello Dolly nos musicais, no episódio do podcast sobre musicais, provavelmente o 19. Mas, enfim, Cantando na Chuva é um musical de jukebox. Todas aquelas músicas já existiam antes e eles meio que criaram uma história encaixando essas músicas. Tanto que tem uma música ou outra que parece que não encaixa, é tipo uma sequência de sonho. Mas tá lá e é maravilhoso. Cantando na Chuva é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E daí, uma outra categoria de filmes musicais, que provavelmente é a categoria mais fácil de gostar, mais fácil de introduzir ao gênero, que são os musicais diegéticos. Rapidamente, o que significa a palavra diegética no cinema, né? Vou dar esse contexto aqui. Eu sei que em outras áreas de estudos culturais elas podem significar outras coisas, mas no cinema uma coisa diegética é uma coisa que existe no mundo do filme. Ao mesmo tempo que uma coisa não diegética é uma coisa que não existe no mundo do filme, mas a gente consegue ver como plateia. Geralmente, trilha sonora é não diegética, porque os personagens não estão ouvindo a trilha sonora. Em Psicose, por exemplo, na cena do banheiro, que tem aquela música de suspense, aquela música é não diegética, porque as pessoas que estão ali vivendo não estão ouvindo aquela música, mas a gente, público, está.
Ao mesmo tempo, se tem algum filme que a gente tá ouvindo uma música e parece que ninguém tá ouvindo, mas aí corta pra uma cena que o personagem tá ouvindo a música no rádio, aí a música é diegética, né? Isso não funciona só pra músicas, mas pode ser pra outras coisas. Por exemplo, peruca. É normal atores usarem perucas em filmes. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, todo mundo tá de peruca, mas são perucas não diegéticas. No filme, aquilo é o cabelo deles. Mas pra gente, a gente sabe que é peruca. Todos os filmes da Nicole Kidman, ela está de peruca, mas no filme é o cabelo dela. Agora, por exemplo, quando a gente sabe que é uma peruca no filme, porque é uma peruca no filme, por exemplo, a peruca rosa da Natalie Portman em Closer, é uma peruca diegética, porque ela tá usando uma peruca e a gente sabe que é uma peruca, e o pessoal do filme também sabe que é uma peruca. Então é uma peruca diegética. Agora, o cabelo da Nicole Kidman e Big Little Lies é uma peruca não diegética. A gente sabe que é uma peruca, mas na série é o cabelo dela de verdade. Acho que deu pra entender o contexto, né? Então, em musicais diegéticos, as cenas musicais, elas acontecem de verdade. Seja por ensaios, apresentações, uma pessoa cantando na rua. Então, ela tem um quê mais natural, menos fantasioso. As sequências musicais, elas são menos grandiosas, por assim dizer. Elas não envolvem multidões fazendo danças altamente coreografadas e sincronizadas, paletas de cores muito saturadas, essas coisas, elas são mais realistas. E alguns deles são, por exemplo, Nasce uma Estrela. Acho que todos os Nasce uma Estrela são. Eu assisti só o da Lady Gaga, né? E assim, todos os momentos que eles cantam são momentos que eles ou estão ensaiando, ou que eles estão compondo, eles estão se apresentando no palco. Às vezes tem um corte, começa apresentando no palco e aí vai ter uma sequência, sei lá, pra passagem de tempo. Mas começou como uma música cantando no palco. Sing Street, eu amo Sing Street, que também é uma banda querendo ser reconhecida, uma banda de adolescente, querendo ser levada a sério no meio dos anos 80. Então tem muita música dos anos 80, principalmente os pós-punk, os gótico e tal, que é um filme irlandês, né? Então tem muita música britânica no meio. Letra e música, que eu amava quando era adolescente, que também são dois compositores tentando compor umas músicas lá. Então é eles cantando, tentando compor, e se apresentando, e fazendo clipe. E essas coisas. Então, geralmente, filmes sobre músicos, nem sempre reais, porque Bohemian Rhapsody também, né? Pode entrar por aqui, porque tem as músicas do Queen. Mas eu não gosto de Bohemian Rhapsody, então eu não vou falar mais dele. Mas, enfim, geralmente são os lugares pra começar, assim, musicais. Muita gente coloca como musicais pra quem não gosta de musicais. Eu não posso falar nada, porque eu já fiz posts, assim, no passado. Mas, enfim, é essa vibe, assim. E pra finalizar, uma categoria toda especial, porque até agora eu só falei de filmes de Hollywood, apesar que, assim, talvez tenha um ou outro que são produções inglesas, né, porque o cinema inglês, ele é diferente do cinema hollywoodiano, apesar de ser em língua inglesa, chega aqui pra gente com atores conhecidos ou não, mas 90% do que eu falei é coisa de Hollywood, mas também temos musicais em outras línguas, não é uma exclusividade do cinema hollywoodiano fazer histórias com músicas. Então, por exemplo, eu posso falar de todos os filmes de Jacques Demy, todos os que eu vi, pelo menos, que é Duas Garotas Românticas, Pele de Asno e o mais famoso, Os Guarda-Chuvas do Amor. São 3 musicais. Os 3 são protagonizados pela Catherine Deneuve e eles são maravilhosos, eles são extremamente coloridos, são dos anos 60, então tem aquelas músicas mais lentinhas e tal. Quer dizer, nem tanto, Duas Garotas Românticas tem umas músicas mais animadas, mas Os Guarda-Chuvas do Amor é cantado o tempo todo eles estão cantando. Duas Garotas Românticas tem mais um intervalo entre falar normal e cantar. É o meu favorito não por causa disso, mas mais por causa dos temas dele e tal. E porque tem o Gene Kelly. Enfim, eu gosto do Gene Kelly, que posso fazer. Mas também tem outros filmes que eu não vi, né? Mas eu achei em listas e estão no meu radar, eu quero ver em breve. Já era pra eu ter visto, pra ser sincera. Que, por exemplo, aqui no Brasil tem Sinfonia da Necrópole, que é uma coisa meio terror, meio musical. Tem outros filmes também, que agora eu não me recordo. Porque quando eu vejo que o filme é musical, que tá marcado como musical, eu sempre fico meio assim, porque será que ele é musical mesmo? Ou será que ele tem, sei lá, 2 sequências cantadas e aí já é o suficiente pra ser marcado como musical? Porque eu tava procurando no Letterboxd e eu achei várias listas, assim, com filmes ditos musicais.
E eu fiquei, não, esse filme não é um musical. Eu já assisti esse filme e eles não cantam nenhuma música. Talvez tenha uma cena com música, assim, relevante, mas isso não faz de um filme musical. Tipo, você não fala que Antes do Amanhecer é um filme musical porque tem uma cena que eles estão numa loja de discos e aí eles estão ouvindo uma música e essa cena é uma cena bem importante pro filme, é uma cena maravilhosa, linda, mas você não fala que o filme é musical por causa disso. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que eu não tenha parecido raivosa demais, nem revoltada demais. Mas se eu parecer, porque talvez eu esteja. Falar de musical sempre me deixa muito intensa pra entrar na vibe do tema. E também porque eu acho que é um estilo de filme injustiçado. Eu acho que as pessoas deviam dar mais carinho e atenção pro musical. Porque se a gente tem hoje cinema falado... não é por causa dos musicais, mas os musicais foram muito importantes para popularizar esse tipo de cinema, esse tipo de tecnologia, né? E, enfim, musical é muito legal você cantar, você usar sua voz para cantar e para revelar seus sentimentos, é uma forma diferenciada também de você mostrar o que se passa na cabeça do personagem, né? Porque é para isso que serve muitas vezes o musical, é para você mostrar o que aquele personagem tá pensando, o que aquele personagem quer, como aquele personagem é. É uma outra maneira de você mostrar, além de outras ferramentas que o cinema te permite ter, sabe? Então, ela deve ser valorizada e deve ser aclamada como merece. Mas é isso. Me sigam no Instagram, @filme.da.semana. Também tô no Blue Sky, siga o Filme Forte por lá, que é La La Land. Pois é uma referência ao filme La La Land, que eu não citei aqui nesse episódio, mas que eu não sei em qual categoria que ele se encaixaria, sinceramente, porque ele não é uma adaptação de musical, ele não é um filme onde as pessoas cantam sem parar, mas também ele não é uma coisa diegética, por mais que sejam pessoas que trabalham em Hollywood, e o cara é músico, ela é atriz, mas as músicas não são necessariamente diegéticas. São filmes que estão numa categoria à parte. Essas categorias que eu falei não são regras, não é todos os filmes que vão estar em uma delas, mas eu gosto muito de La La Land, viu? Fica aí essa recomendação também. Eu acho que pra muita gente foi um dos primeiros musicais que viu La La Land, e eu sei que muita gente não gostou justamente por ser um musical. Eu acho isso um absurdo. Você pode não gostar de um filme por vários motivos, mas não por ser um musical, mas... Enfim, até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.